Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse final de semana que estamos iniciando. Dá-nos a tua bênção para que possamos descansar dos nossos trabalhos, possamos participar dos cultos nas igrejas e possamos ficar mais perto de ti, lembrando a ressurreição de Cristo, que nós possamos nos alegrar com a tua presença em nossas vidas. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 6 a 9, que diz assim: Pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando vejo documentários sobre animais na África, um dos que chamam mais atenção são os jacarés em lagos e ao lado de rios. Ele fica perto da margem, só com os olhos para fora da água, bem quietinho, sem se mexer. Ninguém consegue perceber. Quando a presa se aproxima para tomar água, ele dá o bote e mata a presa. Assim também acontece com os variados golpes de pessoas que são maus caráteres, que se aproximam das pessoas como amigos, fazem as pessoas confiarem nelas e de repente tiram tudo que as pessoas têm e podem destruir a sua vida. Este é o perigo também nas igrejas cristãs. Nós cristãos somos formatados para confiar nas pessoas. Um mau caráter pode causar grandes prejuízos na vida de pessoas cristãs e na vida da igreja, por causa da confiança. Infelizmente, do jeito que o mundo vive, precisamos desconfiar de tudo e de todos. O apóstolo Paulo fala sobre isso no texto de hoje quando diz: Pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está preocupado com a situação da igreja de Éfeso, da qual Timóteo era pastor. Havia oposição dentro da igreja e oposição ao evangelho fora da igreja. Haviam também pessoas que se infiltraram na igreja para desviar os cristãos da fé em Cristo. Paulo aconselha Timóteo como pastor cuidar das ovelhas que lhe foram confiadas. Paulo diz que se infiltraram na igreja pessoas de caráter mau e que estavam tentando seduzir as pessoas para crenças falsas, afastando-as da salvação em Cristo e tentando também se aproveitar das pessoas. Essas pessoas más procuraram primeiramente adquirir a confiança dos membros da igreja para depois desviá-los da fé e explorá-los. A tática dessas pessoas más era, em primeiro lugar, introduzir-se na igreja. O verbo grego sugere uma infiltração furtiva, quase como um rastejar para dentro das casas. Eles não confrontam a liderança da igreja publicamente, eles buscam as pessoas que consideram mais vulneráveis, mais facilmente enganadas. Paulo fala de um alvo que naquela época era muito fácil para as pessoas más.
Mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tolas indicava falta de instrução ou instabilidade emocional, não um ataque ao gênero em si. Eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus e facilmente eram enganadas pelas conversas dos outros. A condição psicológica dessas pessoas humildes e simples são descritas como: 1. Carregadas de pecados, possuem uma consciência pesada que busca alívio. 2. Levadas por diversas paixões, elas são instáveis, movidas por impulsos emocionais, em vez de convicções. 3. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Elas gostam de consumir novidades religiosas, mas não têm raízes. É o turismo espiritual que busca entretenimento ou alívio emocional sem arrependimento verdadeiro. Isso é muito parecido com a nossa realidade. Hoje as pessoas buscam as novidades em tudo, também na sua relação com Deus. Quando aparece um pregador novo, uma igreja nova, e como tem igrejas novas surgindo, não é? Uma nova moda na igreja, um novo milagre, uma nova forma de cultuar a Deus, até um novo Deus, vão atrás dessas pessoas. A fé parece como ir ao mercado. Eu escolho aquilo que me convém ou o que eu desejo naquele momento, e quando cansar, vou procurar outro produto para consumir. Também nas redes sociais surgem diariamente novos influenciadores que têm novas verdades, e as pessoas vão seguindo e consumindo ensinamentos que são maquiados de cristãos, mas são pura enganação e levam os cristãos a se afastarem da verdade da palavra de Deus e serem enganados. Lembrei do que Jesus falou em Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Paulo diz que as pessoas que são presas fáceis para os maus enganarem são as sobrecarregadas de pecados, pois buscam alívio para a culpa. Mas os falsos mestres, em vez de oferecerem uma absolvição gratuita por Cristo, oferecem fardos de regras ou experiências emocionais vazias, e são sobrecarregadas essas pessoas com mais problemas. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu por todos os nossos pecados na cruz, pagando a nossa dívida com Deus e conquistando para todo quem nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O perdão dos pecados e a salvação são presentes que Deus nos dá quando cremos em Cristo. Isso Deus faz de graça e por amor, sem nenhuma condição para nós fazermos ou recebermos isso. Como diz Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tudo que nós fazemos como cristãos, como por exemplo, ler a Bíblia, orar, ir para a igreja, viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, é resultado, é fruto da salvação e da fé que nós recebemos. O pensamento do cristão é: já que Deus me amou tanto, dando o seu Filho para me salvar, eu também vou amar a Deus acima de todas as coisas, servi-lo e adorá-lo com a minha vida dedicada a Ele. Quando uma pessoa ou uma igreja quer impor condições e regras para o perdão e a salvação, está escravizando a pessoa em vez de libertá-la. Paulo também fala de outro problema daquela época de Timóteo, muito mais hoje em dia, quando diz que as pessoas mais fáceis de se enganar são as que sempre estão aprendendo, mas nunca chegando à verdade. Este é o retrato da curiosidade bíblica sem a fé. A verdade não é um acúmulo de informações, mas a pessoa de Jesus. As pessoas hoje em dia querem informações superficiais e enganadoras, mas não querem adquirir conhecimento profundo da palavra de Deus através do estudo sério da Bíblia e do participar ativamente da igreja.
Quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais sabedoria e discernimento temos para tomar decisões neste mundo e menos seremos enganados por falsificadores da palavra de Deus. Na época de Timóteo, muitos não tinham acesso à palavra de Deus e por isso a fé deles dependia muito do que eles ouviam dos outros. Aí é que entravam os falsários que enganavam as pessoas. Hoje, mesmo com toda a internet à disposição, temos muita coisa errada sendo ensinada sobre a Bíblia. Precisamos participar de uma igreja séria, que não quer inventar novidades para atrair as pessoas, mas ensine e pregue a mesma palavra de Deus, que mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. A verdade da palavra de Deus é absoluta e sempre atual. Não é necessário ter novidades para atrair as pessoas. É necessário ter fidelidade à mensagem da palavra de Deus para transformar a vida das pessoas e libertá-las da escravidão do pecado. Paulo então fala de duas pessoas que não estão com seus nomes na Bíblia, mas a tradição da época atribuída a eles dá esses nomes, Janes e Jambres. Paulo diz: e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Assim como os magos do Egito imitaram os milagres de Moisés para enganar, os falsos mestres imitam a linguagem cristã para subverter a fé, para enganar os cristãos. Eles não são apenas ignorantes, eles são oponentes ativos da verdade da palavra de Deus. A condição moral. Paulo descreve como homens de entendimento corrupto e reprovados quanto à fé. O termo reprovado refere-se a algo que foi testado, como um metal, por exemplo, e descartado por ser falso. Assim como o ditado correto diz que a mentira tem perna curta, Paulo diz que as mentiras dos que enganam espiritualmente as pessoas têm um prazo de validade. Embora pareçam essas pessoas bem-sucedidas, agora a loucura deles se tornará óbvia para todos, assim como a enganação dos magos egípcios foi desmascarada pelas pragas. Estimado irmão e irmã, coisa muito séria Paulo está falando para Timóteo, mas é tão atual para nós também. Hoje temos muitos que falam em nome de Jesus, muitas igrejas surgindo, mas muita coisa errada sendo falada. Muitos usam o nome de Jesus, mas de maneira totalmente corrompida, que leva as pessoas para longe de Deus e da salvação. Isso é muito sério. Muitos cristãos são enganados porque não querem a mensagem pura e edificante da palavra de Deus, mas querem novidades, e de preferência, novidades que prometem resolução dos problemas materiais de saúde corporal, não perdão dos pecados, vida e salvação eterna. Por isso são enganadas. Mas, assim como os magos imitavam os sinais de Moisés, os falsos mestres imitam a linguagem cristã e a piedade externa. Eles parecem cristãos. Eles usam a máscara de Deus para servir ao diabo. Onde o evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão e da salvação em Cristo é substituído por manipulação psicológica ou legalismo, ali estão os sucessores de Janes e Jambres. A solução não é mais estudo no sentido de curiosidade, mas um retorno ao conhecimento verdadeiro. A promessa de que os nossos pecados foram pagos por Cristo e não por nossos esforços ou mediação de falsos guias. Cuidemos então para permanecermos firmes na palavra de Deus. Não busquemos novidades, mas busquemos a pura, sadia, profunda, edificante, santa palavra de Deus, que mostra o perdão dos pecados e a salvação pela fé em Cristo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil
para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra chegou a nós. Te louvamos porque nós podemos ouvir e aprender a Tua palavra. Não nos deixe que ninguém nos engane, falando em nome de Cristo, mas ensinando outros caminhos, outras verdades que não estão na Bíblia. Que nós possamos ter sabedoria e discernimento para sabermos diferenciar o que é certo e o que é errado em relação também à Tua palavra e à salvação. Que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra e que possamos proclamar a Tua palavra para todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.